Dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais um vídeo sobre a nossa origem. Vimos até aqui no pequeno resumo a criação do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Vemos também a comunhão que este homem tinha com Deus todas as tardes, conversando com Deus, sem precisar fazer oração, sem precisar fazer sacrifício. Como um homem conversa com o outro, naquela amizade de um vendo o outro normal. Era uma comunhão, como nós podemos dizer assim, de pai para filho. Mesmo Adão sendo criatura, era muito íntimo com Deus. Todos os dias se apresentava a Deus com Adão. Quando Adão desobedece, essa comunhão é rompida, uma barreira muito grande é feita e ele é expulso do paraíso. Uma vez expulso do paraíso, Adão não tem mais aquele contato com Deus. Não tendo mais aquele contato com Deus, ele tem que fazer agora orações para poder falar com Deus e, através de sacrifício, tentar restaurar a comunhão que tinha com Deus. Todo o trabalho do homem até hoje é restaurar a comunhão e a intimidade que ele tinha com Deus. Então, a primeira tentativa depois da queda de Adão foi através do sacrifício de seus filhos, Abel e Caim. No oferecimento desses dois sacrifícios, Deus aceitou de Abel, porém rejeitou de Caim. O que é que acontece? Satanás investe em Caim e a primeira tentativa de restauração, de comunhão com Deus fracassa, porque Caim, com inveja e irado, porque seu sacrifício não foi aceito, matou seu irmão Abel, sendo banido para a terra de norte, bem distante da região que estava Adão, e ali constituiu família com sua irmã, que foi com ele. Constituiu uma família chamada de Filho dos Homens, totalmente desprovido de qualquer tentativa de se voltar a Deus. Estavam totalmente desgarrados. A geração de Adão foi totalmente desgarrada. O sangue, ele foi amaldiçoado porque matou seu irmão. A maldição direta de Deus fez com que o seu sangue ficasse amaldiçoado e toda a sua geração de pessoas fosse amaldiçoada. Ele multiplicou muito Caim. Se multiplicou muito seus filhos, seus netos, fez uma multidão, como era a ordem de Deus, se multiplicar e encher a terra. Adão também continuou sem maldição. Sangue de Adão, que teve depois Sete, que formou a sua geração também. A geração de Adão é com Sete, seu filho mais novo, o caçula, e casou-se com suas irmãs também. Foram muitas filhas que Adão teve, umas foram com Caim, as outras ficaram com ele. Então as que ficaram com ele casou-se com Sete, que reproduziu e fez uma geração também. São dois grupos agora. Os filhos dos homens totalmente desgarrados e com sangue amaldiçoado. A geração de Caim separado, que foi banido para a terra de norte. E a geração de Adão, através de Sete, chamada de filhos de Deus. Não porque fossem filhos de Deus, são criaturas de Deus. Porque filho de Deus hoje só pode ser aceito por adoção através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, as criaturas de Deus, que a Bíblia dá o título de filhos de Deus, foi a geração de Adão, que não tinha... É só para diferenciar o sangue amaldiçoado do sangue não amaldiçoado. Filho de Deus é aquele sangue de Adão que não foi amaldiçoado. Filho dos homens é aquele sangue de Caim que foi amaldiçoado, mas todos vieram de Deus. Só teve a interrupção aí em Caim. Quando o sangue de Caim é amaldiçoado, tem essa interrupção. Então a geração de Adão segue com Sete, sem maldição, e a geração de Caim segue com a maldição. Tempo mais tarde, depois que se multiplicaram muito, um grupo já pôde ver o outro. E os filhos de Adão, descendentes de Adão, sem ser sangue amaldiçoado, começaram a observar as filhas dos homens, as descendentes mulheres de Caim, sangue amaldiçoado. Viram que elas eram muito sensuais, muito libertinas, porque não tinham nada com Deus, não deviam nada, viviam de qualquer jeito. Já as suas irmãs, as filhas de Deus, chamadas filhas de Deus, da descendência não amaldiçoada, eram mais recatadas, eram mais puras, procuravam mais ter o contato, tentavam ainda retornar para Deus. Por isso eles viram pelos olhos que as filhas dos homens eram mais belas do que as filhas da mulher. Na verdade, todas eram belas. O problema era a sensualidade e a libertinagem que as filhas de Caim tinham. Isso seduziu os olhos dos filhos de Deus e começou a pegar as mulheres, filhas dos homens. A junção desse sangue não amaldiçoado com sangue amaldiçoado gerou toda sorte de mazela nos filhos da humanidade até hoje. Por isso que nós vemos tantas decomposições, tantas coisas, tantas aberrações
devido à junção desse sangue amaldiçoado com o sangue não amaldiçoado. E dessa geração também saem os gigantes antigos que a Bíblia fala, os antigos. Inclusive, nós vamos ver mais na frente Golias, por exemplo. São descendentes destes gigantes que nasceram logo no começo da junção desses dois sangues. Então, nós vemos dois grupos agora. Estes grupos, depois que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, a corrupção dos filhos dos homens cobriu os filhos de Deus. E foi feita uma geração só, corrompida, psicopata, má. A Bíblia diz que eles só pensavam em fazer o mal. Era mal de manhã, mal de dia e mal de noite. Uma geração totalmente sem controle. Que o único jeito foi fazer o dilúvio. Dentre este meio dessa geração corrupta, Deus achou Noé, pregoeiro de verdade, o único que ainda era justo e ainda tinha a intenção de voltar para Deus. Ainda se lembrava de Deus no meio de uma geração perversa, completamente corrompida. O sangue amaldiçoado de Caim corrompeu toda a raça humana. Os descendentes de Adão também. Somente Noé ainda tinha pensamentos em Deus. O resto estava tudo depravado. Não dava mais para nada, ia se acabar, ia se destruir tudinho. De tanta maldade e ruindade que os homens estavam. Deus então tem que fazer o dilúvio e salva Noé com 7 almas. E ele agora faz uma nova geração. Segunda tentativa de Deus, depois do sacrifício de Caim e Abel, a segunda tentativa é agora o dilúvio. Uma nova geração, desta vez de Noé. Uma geração que busca a Deus. Uma nova geração para restaurar esta comunhão, voltar para o paraíso. Será que consegue? Bom, depois do dilúvio, 3 filhos de Noé formaram a nova população do mundo na época. Sem, Cã e Jafé. Cã descende dos cananitas, terra de Canaã. Jafé já é mais a área da Europa, a área, como é que se diz, ocidental, né? Então, desses 3 procederam todas, já o Oriente com Jafé. Os semitas são justamente aqueles que entram dentro da terra de Cã, que são os hebreus, são aqueles que são descendentes semitas. Eles entram dentro da terra de Cã, que é Canaã, quando Deus pega o povo de Israel e leva para o Oriente, tira do Egito e leva para a terra de Canaã. Então, os semitas entram dentro dos cananitas, que é a terra de Canaã, para onde os hebreus, que são semitas, foram descendentes de Sem. E Jafé, mais a área ocidental. Então, desses 3 derivaram as populações que nós conhecemos hoje. Foram estes 3 que povoaram todo o planeta Terra, chamado, na época de governo humano. Era o governo de Noé e de seus 3 filhos. Eles receberam tudo de Deus e passavam para suas novas gerações. Esses descendentes se reproduziram e formaram algumas nações. Dentre eles, irmãos, tinha um tal de Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que se rebelou contra o governo humano, contra as autoridades dos filhos de Noé e do próprio Noé. Nimrod, irmãos, declarou independência. Naquele tempo não havia fronteiras, não havia cidades, não havia nada que se separasse os homens. Era tudo uma população só, governada por Noé e seus 3 filhos. Nimrod se rebela, usado pelo inimigo que sempre tenta destruir a humanidade na sua tentativa de voltar para Deus. Seria uma nação bendita, mas Nimrod faz a diferença. Ele se rebela e sai da região ali governada por Noé e seus 3 filhos. O que é que ele declara? Independência para fazer o que quiser. Ele vai com irmãs que seguem ele, pessoas que seguem ele, vão até ali a área de Caldeia. Ele funda Babilônia, a primeira cidade, a origem das cidades. Essa cidade que ele construiu era cidades com muros, dizendo que estava tendo independência, não queria interferência do governo humano de Noé e seus 3 filhos. Eles estavam querendo dizer que iam viver por conta própria. Eles é que mandavam neles agora. Como eles sabiam que os filhos de Noé passaram, que houve o dilúvio, que eles são uma geração nova, que uma geração pecadora e má antes tinha sido destruída, eles sabem, todos eles que fugiram com Nimrod, sabem disso.
Eles construíram o muro e sabe qual foi a ideia deles? Eles disseram, se Deus ficar com raiva ou irado porque a gente se separou e não aceitou a autoridade dele, vamos construir uma torre que vá até o céu, chamada Torre de Babel, porque se vir um dilúvio, nós vamos ficar livres, vamos nos salvar. A mentalidade do homem má contra Deus, irmãos. E esta mentalidade fez com que eles tentassem construir a Torre de Babel. Então Deus desce para ver, é a maneira de dizer, viu? Deus desce para ver o que é que os homens planejam e fazem. Nimrod é a verdadeira rebelião contra Deus. Só que ali, naquela época, os irmãos, temos que nos lembrar, irmãos, que é quando chega a famosa divisão das línguas de Adão até ali, a Torre de Babel, construída por Nimrod, era chamada a língua adâmica, uma língua só. Não se falava diferente. Hoje nós temos milhares de línguas, milhares de dialetos até. Mas naquele tempo era uma língua só. Aqui Adão falou primeiro. Essa foi passando para todos os descendentes. Até a Torre de Babel, uma língua só os homens falavam. Então eles começam a construir aquela torre. Nesse empreendimento, Deus sabia que eles iam se destruir. Mesmo assim, Deus provoca a divisão das línguas. Deus dá a língua a um russo, a um exemplo. Não era russo na época, mas dá, por exemplo, latim a um, aramaico a um, alemão a outro. Está entendendo? Separou as línguas. Com isso, o que estava carregando o tijolo não entendia o que estava em cima, estava dizendo, me dê. Só que ele não entendia a língua. Chamada confusão de línguas. Foi uma verdadeira Babel, ninguém sem entender ninguém. O grupo que conseguia se entender terminaram abandonando o empreendimento e indo se separar, fazer a sua comunidade. O outro grupo que se conseguiam entender, um ficava procurando o outro. Quem podia me entender? Quem me entendesse, eu me juntava com ele e ia fazer outra comunidade. Não só foi a separação e a parada da Torre de Babel, como também a separação de muitos povos que saíram dali de Babilônia. Mas um único ficou ali em Babilônia. De Babilônia, irmão, nasce a primeira religião do planeta. Como a tentativa, os irmãos lembram, né? A tentativa do retorno de comunhão com Deus no paraíso ficou só com a descendência do governo dos homens, que era Noé, seus 3 filhos. Ali, só eles tentavam fazer esse retorno para Deus. A parte de Nimrod, não. A parte de Nimrod, o que é que acontece? A parte de Nimrod não quer mais saber desse retorno. Então, quando eles disseram, mas eles eram religiosos. Quando eles disseram, vamos construir uma torre, porque eles não acreditaram na promessa de Deus, do arco-íris, de que não acabaria com a terra, mas com água, com as águas do dilúvio. Eles não acreditaram. E eles criam que foi destruída com o dilúvio mesmo. E eles acreditavam que pela rebelião deles, Deus ia mandar outro dilúvio para acabar com eles. Pensando nisso, é que eles tentam construir a torre para se salvar. Quando as línguas são divididas, que é que eles fazem? Os que ficam ali em Babilônia e a constroem verdadeiramente. Eles tentam por conta própria, já que Deus impediu eles de se salvar através da torre, entre aspas, né? Tentar se salvar através da torre, já que Deus impediu, o que é que eles fazem? Querem fazer a tentativa de volta para Deus sem ser a maneira de Noé e seus filhos, da semente bendita, sem ser da forma dele. Eles queriam voltar através de oração e sacrifício. Ele não. Sabe o que é que eles criaram? Aquilo que vem até hoje separando e enganando os homens de Deus. A primeira religião. Nimrod, perto de morrer, deixa Seminaris, sua esposa grávida. Nimrod foi o primeiro rei ali em Babilônia. Então, perto de morrer, ele deixa Seminaris, a sua esposa grávida. Quando ele morre, vejam bem, quando ele morre, Seminaris iria perder o poder, porque normalmente ali ia aparecer outro que ia tomar o poder e ela estaria em perigo. O que é que ela faz para manter aquele poder? Pouco tempo depois, ela diz e começa a propagar para todos que o filho que estava no ventre dela, que iria nascer, era o Nimrod voltando. Era a reencarnação que ela estava pregando sem saber naquele tempo. Nimrod estava voltando na forma do filho para governar de novo. E assim ela se mantém no poder.
Quando o menino nasce, realmente, eles levantam a primeira religião do planeta. Uma tentativa de voltar a Deus sem ser da maneira de orações e sacrifícios que a semente bendita fez. Através da religião. A religião era que teria esse papel de fazer esse retorno do homem para Deus. O que é impossível e que nunca fez até hoje. Pelo contrário, a religião é o que separa o homem de Deus. Então foi a primeira imagem de escultura construída de Seminários com seu filho Nirode, nome Nirode, no colo. A primeira adoração à imagem de escultura, a primeira religião, quando os homens pela primeira vez adoraram uma imagem de escultura, Seminários e Nirode no braço, a adoração da mãe com o filho. Com isso, a segunda tentativa da semente bendita de Noé e seus 3 filhos de restaurar a comunhão com Deus falha, fracassa por causa de Nirode. Construção de Babel e a malignidade do homem começa de novo. E agora com um agravante maior. Agora a religião irá acompanhar eles para onde os grupos forem. Vai levando a religião também. Não é? Enquanto isso, fica aquela semente ali do governo de Noé e seus 3 filhos. Então, daqui a amanhã nós iremos ver mais sobre estas verdades. Hoje vimos a primeira religião do planeta. Esta Babel, da cidade de Babilônia, com a primeira religião, será destruída, sabe onde, irmão? Lá na grande tribulação. A grande Babilônia é a mãe das meretrizes e prostituições da terra. É todas as religiões e culturas do planeta. Porque depois desta primeira religião, veio todas as outras religiões. Até hoje, todas serão juntas numa só. E Deus destruirá, porque Deus odeia a tal da religião. Por que Deus odeia? Porque ela era uma prostituta espiritual. O que a religião faz é enganar de forma espiritual. Ela dá a falsa impressão de que está levando você para Deus, quando na verdade está lhe separando. Por isso que Apocalipse, o apóstolo João chama ela de a grande meretriz. Prostituta é a religião. Ela é o inverso da igreja que Jesus Cristo fundou. A igreja de Jesus Cristo não é a verdadeira, é a noiva do Cordeiro. Podemos até dizer a mulher de Deus em simbologia. Já a religião é a prostituta, certo? Porque só ensina as coisas erradas. Nunca ensinou a lei de Moisés como deveria ser. Nunca ensinou os evangelhos de Jesus Cristo como deveria ser. Todas as religiões para Deus são prostituições espirituais. O que Deus quer que o homem siga é a lei de Moisés, que era no Antigo Testamento, e hoje é os evangelhos. O evangelho é que o homem deve obedecer. Se uma religião estiver totalmente dentro do evangelho, pode se seguir, mas precisa estar dentro do evangelho. Finalizando, o apóstolo Paulo nos chamou, nos alertou dizendo que nós fomos colocados para proteger o evangelho. Fomos colocados por defesa do evangelho. Nós não fomos colocados para defender religião nenhuma. Quem tem suas religiões que defendam ela. Os seguidores de Jesus Cristo, foram colocados para defender o Evangelho. O Evangelho é os ensinamentos de Jesus Cristo. Se você defender outra coisa que não seja os ensinamentos de Jesus Cristo, você está errado e não está sendo discípulo fiel de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmão.